Hoje, agora, o quórum ele já está praticamente todo completo, mas nós, considerando que se trata de uma eleição, o nosso regimento não trata exatamente sobre ela, mas nós vamos procurar trabalhar com o quórum mais qualificado que a gente tiver, tá bom? E aí, 9h30, a gente já dá início à nossa reunião extraordinária, que tem pauta única. Obrigada. Bom dia a todos. Nossa segunda chamada da nossa reunião extraordinária. Nossa 34ª reunião extraordinária da Assembleia Geral do Conselho Estadual de Saúde. 6 de janeiro, terça-feira, 9h, segunda chamada às 9h30, auditório Maria Eglandina Nunes Rondon, sede da Secretaria Estadual de Saúde. Pauta única: eleição para a coordenação estadual de plenária do Conselho de Saúde, sendo um conselheiro estadual titular e 2 conselheiros estaduais suplentes. Diante de todos, a pauta extraordinária aqui apresentada, diante de todos, para que ela seja feita a sua aprovação. Quem concorda com a pauta? Diante, mano, já? Contou? Quantos não concordam com a pauta? Quantos se abstêm? A pauta segue aprovada. Diante de todos, nós informamos as modificações que houve, trazida pelo Conselho Nacional de Saúde em resolução, divulgamos no grupo do Conselho e enviamos para os conselheiros a resolução que trata da eleição do coordenador estadual de plenária, tá? Para participar das reuniões do Conselho Nacional de Saúde. Acreditamos que todos aqui já conhecem o rito que envolve essa participação do coordenador de plenária nas reuniões. E diante de todos aqui, pergunto dos conselheiros quem quer se candidatar a coordenador estadual, co-coordenador estadual de plenária pelo Conselho Estadual de Saúde. Eu queria sugerir, senhora presidente, que a senhora pudesse ler a resolução do Conselho Nacional que define essa escolha do coordenador titular e dos seus 2 suplentes. Para que fique bem entendido, porque algumas pessoas talvez não tenham lido, né? E qual a finalidade realmente dessa resolução, das atribuições, das competências, que isso terá que ser construído no decorrer dessa formatação dessa plenária, estadual. E aí, se a senhora ler, por exemplo, do parágrafo 7 até o 11, ficaria legal, que é bem pequenininho, aí todos vão ter conhecimento das suas atribuições e da finalidade realmente dessa plenária estadual, que no meu ponto de vista, o que o Conselho Nacional faz é um retrocesso muito grande. Plenária estadual de Conselho de Saúde do país não são representados por 27 estados, são representados por 5.700 conselhos de saúde. Quem faz esse movimento são os conselhos de saúde do país e não 27 estados. Mas é uma questão que vai ser debatida futuramente, já está inclusive sendo levantado esse questionamento nos eventos, porque nós entendemos que não tem como mobilizar o país todo para a conferência, para plenárias, por 27 estados. Se o estado não der condições para o coordenador, ele está acabado. Não tem mobilização. Então, é um retrocesso, é errado o que fizeram de uma forma que venha a tutelar os coordenadores de plenária. Só para lembrar a todos, por isso que nós divulgamos a resolução na íntegra, tá? Que foi em reunião do Colegiado Nacional, que foi discutido nas comissões do Colegiado Nacional, no momento que eles se reuniram e discutiram o formato novo de eleger o coordenador de plenária.
E aí, se vai mudar futuramente, for necessário uma outra eleição, o Conselho Estadual vai acompanhar a diretriz nacional trazida pelo Conselho Nacional. Tá? Então, ou certo ou errado, a gente só vai acompanhar o rito organizado pelo Conselho Nacional de Saúde. Eu vou passar aqui para a Thaline, para ela fazer a leitura, que realmente é muito importante. E, na sequência, nós vamos também abrir para indicação de conselheiros. E cada conselheiro vai ter até 3 minutos a 5 minutos, se vocês concordarem, para que possa vir aqui na frente, se apresentar, falar e para poder a gente fazer a eleição de forma mais democrática do que a gente já vem trabalhando. Todos concordam? Ok, tá bem. Bom dia a todos. A gente vai fazer a leitura da resolução 774, de 10 de abril de 2025, do Conselho Nacional, a partir do artigo 7º. Ela também consta na tela, para que todos possam acompanhar. Artigo 7º. Os representantes dos Estados e do Distrito Federal eleitos antes desta resolução encerrarão o mandato em dezembro de 2025, devendo o Conselho Estadual de Saúde indicar, em janeiro de 2026, por meio oficial, um conselheiro estadual titular e 2 conselheiros estaduais suplentes que integrarão a coordenação estadual de plenária de Conselho de Saúde. O coordenador representante do Estado e do Distrito Federal, que por qualquer motivo perca o seu mandato no Conselho Estadual de Saúde, perde automaticamente o mandato na coordenação estadual de plenária de Conselho Estadual de Saúde, devendo assumir o primeiro ou o segundo suplente. Parágrafo único. Na situação referida no caput deste artigo, o Conselho Estadual de Saúde deverá incluir na pauta de sua próxima reunião ordinária a indicação para o preenchimento da vaga remanescente. Quando convocados para as ações e atividades institucionais deliberadas pelo Conselho Nacional de Saúde, os ou as coordenadores estaduais e distrital de plenária terão suas despesas custeadas pelo Conselho Nacional de Saúde, incluindo deslocamento, hospedagem e alimentação. Os conselheiros estaduais e distrital de saúde que não prevejam explicitamente em seus regimentos internos a figura do coordenador estadual de plenária de Conselho de Saúde deverão realizar a devida atualização, incluindo o artigo específico em suas normativas sobre as coordenações de plenária. Que fique revogada as resoluções CNS 451 de 12 de março de 2012 e número 592 de 9 de agosto de 2018. Diante de todos, feita a leitura, lembrando que é um titular e 2 conselheiros que ficarão suplentes. Diante da plenária, quais conselheiros se candidatam à vaga de coordenador? Josiel, João Luiz, quem mais? Marilene, Gilson. Então, pela ordem para se apresentar, começando pelo Josiel, depois o João Luiz, a Marilene e por fim o Gilson. Tudo certo? Por favor, José, até 5 minutos, tá bom? Gilson, vai. Bom dia a todos e todas, conselheiros e conselheiras, mesa diretora do Conselho. Eu me chamo José Augusto Coelho. Rapidinho, José, só uma questão de ordem. Porque, na verdade, são 2 questões aqui. Primeiro, a ordem de levantar, que você levantou as inscrições, eu não vi da Marilene. Marilene, Gilson, primeiro José, João Luiz, Marilene e Gilson, encerrando no Gilson. Entendeu? Se a gente vai adotar a ordem alfabética, pergunto, ou segue essa ordem aqui? Segue a ordem de que levantou para se apresentar. Por favor, José. Então, novamente, quero cumprimentar a todos e desejar desde já um feliz ano novo a todos os conselheiros e conselheiras, que nós possamos aí, nesse ano de 2026, renovar as nossas forças, né, e a esperança, né, de construir um sistema único cada vez mais equânime, cada vez mais universal para todos e todas. E coloco meu nome à disposição por estar cada vez mais engajado na construção de um controle social forte, de um controle social que se coloca diante das grandes questões, diante das grandes problemáticas do nosso sistema único de saúde, por estar presente nos movimentos sociais, acompanhando os movimentos populares de saúde, por estar na universidade também, fazendo lá dentro da universidade pesquisas sobre a área da saúde,
pesquisa sobre controle social, para que a gente possa de fato construir, né, um sistema único, um sistema de controles sociais mais universal, cada vez mais interligado, para que a gente possa ter uma fortaleza maior, principalmente nós dos conselhos municipais, conselhos estaduais da região norte, porque nós precisamos fortalecer o norte, precisamos ter essa conexão maior com os conselhos estaduais do Pará, de Rondônia, do Acre, para que juntos possamos buscar mais recursos, buscar realmente transparecer as nossas necessidades para o nosso estado, para que nós possamos cada vez mais fortalecer também a nossa rede de educação para o controle social, porque é muito importante a gente pensar que o conselho não termina em nós, nosso mandato acaba, mas a gente precisa renovar as estruturas do nosso conselho com outras pessoas, com outros movimentos sociais, com outras estruturas que possam vir a fortalecer o nosso controle social. Então, para isso eu coloco o meu nome à disposição, para fazer essa comunicação. Nós já tivemos experiências anteriores, com coordenadores de plenárias anteriores, que não traziam nenhuma repasse para o nosso Conselho Estadual de Saúde. Eu quero me colocar aqui como este canal de comunicação com o Conselho Nacional de Saúde, com os demais Conselhos Estaduais de Saúde, trazendo sempre essa ponte. É claro que ainda precisa se definir muito ainda no Conselho Nacional essa figura do coordenador de plenária, porque até então a gente tem a impressão de que parece uma função um pouco somente de repasse, mas também tem direito à voz, não tem direito a voto lá no Conselho Nacional, mas eu posso levar a voz do Amazonas, eu posso levar a voz dos conselhos municipais do Amazonas para a plenária do Conselho Nacional. Então isso é muito importante. E a gente trabalha com política. Saúde é política e é convencimento. É capaz de argumentação, da gente ser capaz de convencer os demais conselheiros nacionais das necessidades do nosso estado, da necessidade do nosso Conselho Estadual de Saúde, que precisa sim de muita força da União, de muita força dos demais estados da região norte, para que a gente possa construir de fato um SUS cada vez mais universal, um controle social cada vez mais forte, para garantir de fato saúde para a nossa população. Então eu coloco o meu nome à disposição deste conselho para atuar como coordenador de plenária nesse próximo mandato. Obrigado. Só uma questão de ordem, uma dúvida. Bom dia a todos. Eu gostaria de tirar essa dúvida, não sei se é uma dúvida que possa ter de outros conselheiros. Será uma eleição única para definir tanto o titular quanto os suplentes, ou serão várias eleições, tipo, elege o titular, depois faz uma eleição para o suplente, depois faz outra eleição para o outro suplente? Como é que é essa dinâmica que, me perdoem, eu não entendi. Gostaria do esclarecimento. Na verdade, nós íamos eleger um coordenador, voto direto no primeiro, votar no primeiro, e votaria de novo para o primeiro suplente, votaria novamente para o segundo suplente, sendo 3 eleições simultâneas, entendeu? Eu acho que essa é a parte mais justa do processo, do que tecnicamente o mais votado, o menos votado, não tem como, porque não tem como votar nos 3 aqui na frente. Então não tem como botar o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro. Então, tecnicamente, repito, primeira votação para o coordenador, mais uma votação para o primeiro suplente, mais uma votação para o segundo suplente. Tá? João Luiz. Gente, bom dia. Aqui eu estou representando aqui as crianças autistas e digo para vocês, gente, estou aqui para crescer mais ainda na coordenação, tá? Põe meu nome à disposição aqui, eu estou aqui para somar. Não vou falar muito não, porque o José falou muita coisa aqui, né? Muito aproveitado, então digo para vocês, estou aqui com um dos cabeças aqui para disputar essa eleição e vem aqui para somar, tá? Fica meu voto, vote em mim, eu estou junto com vocês aí. Obrigado. Marilene. Vamos lá, bom dia. Feliz ano novo para todos, né? Estou me colocando aqui à disposição, né, para contribuir nessa função tão importante, né, que é o coordenador de plenária. Função essa em que a gente vai articular, né, não só com o Conselho Nacional,
Mas eu acho que o mais importante é a gente estar articulando com os outros conselhos, né, com os conselhos municipais, né, para a gente dar visibilidade, né, para os nossos conselhos, em termos de trazer os anseios deles, né, de cada conselho, dos municípios, dos nossos representantes do interior, vou dizer assim, que é o popular que a gente fala, né, para que a gente consiga trazer esses anseios para cá, para o Conselho Estadual e, consequentemente, fazer essa articulação com o Conselho Nacional. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que a gente, na verdade, o Conselho Nacional, ele traz o coordenador de plenária justamente para que a gente traga toda essa articulação que a gente faz aqui no nosso estado, né? Houve essa alteração, como foi colocado aqui, a lei alterou para que ficasse somente conselheiros estaduais. Nós participamos de um encontro recente em Brasília, ao qual eles colocaram essa legislação, nos incumbiram de trazer essa legislação para divulgar, né, esse edital, essa lei que foi alterada e essa publicação foi feita, e para que a gente divulgasse aqui, né, e que fosse feita essa eleição que está sendo realizada, que vai ser realizada hoje, né, e colocaram lá para a gente um porquê, né, que eles acharam que por questões até de logística também, que seria o conselheiro estadual seria mais viável, porque ele é aquela pessoa que ele articula com os outros conselhos municipais, né, que ele é mais próximo, digamos assim, do Conselho Estadual, como ele está aqui na capital, então ele tem a questão não só de logística, como de ponto de articulação com os outros conselheiros municipais. Por isso, eles colocaram a figura do conselheiro estadual para estar, né, como coordenador de plenária, por questões de logística, por questões de articulação, por questões de contato, certo? E para que a gente tivesse um avanço maior nessa questão do controle social, né? A gente já vem trabalhando no controle social há algum tempo, né? Eu costumo dizer que quando a gente chega aqui no conselho, a gente não tem, a gente tem um segmento que a gente representa, mas aqui a gente representa todos, né? A gente está aqui, não só, eu estou como segmento dos trabalhadores, mas quando eu chego aqui a gente tem que está apoiando todo mundo e está articulando por todo mundo, né? Está trabalhando por todo mundo. A gente chega aqui para ser conselheiro, né? Para trabalhar dentro do controle social, para articular dentro do controle social. Então, é isso, eu conto com o apoio de vocês para que a gente leve. A gente já teve coordenadores de plenária que realmente traziam para a gente, né? Na época a Josilene foi coordenadora de plenária, a gente tinha esse retorno, né, dela nessas articulações, levava os nossos anseios ali na medida do possível e trazia sempre os retornos, né, nas reuniões. Então, eu espero que o coordenador de plenária, né, que seja eleito, que a gente consiga trazer esse contato, que é o que é importante, essa articulação do Conselho Estadual, dos conselhos municipais, junto ao Conselho Nacional e vice-versa, né? Também vai trazer de lá para a gente toda essa questão de articular, mobilizar e nos representar e trazer o retorno também. Obrigada. Obrigada, Marilene. Eu queria tirar minha candidatura para o coordenador, mas na coordenação do nosso suplência, tá bom? Eu tiro meu nome para a coordenação e fico na suplência. A votação tem que ser mais votada, titular, e a sequência da suplência. E a sequência é outra votação, continua. É o mais correto. É o mais correto. Conselheiro Gilson, tá? Bem, gente, bom dia a todos. Mais uma vez, queria desejar um feliz 2026, que nós tenhamos muita saúde, né? Porque com a saúde o resto nós conquistamos. O mais importante é a saúde. Eu conheço uma pessoa que tem bastante dinheiro aí, um amigo de infância. Hoje ele é bem sucedido no dinheiro, mas trabalhou muito
não viveu a vida. Hoje ele tem uma saúde complicada. Então o dinheiro que ele tem hoje não dá o que ele está precisando. Paz, saúde. Então, com a saúde nós conseguimos tudo. Bem, gente, por que meu interesse em ser coordenador de plenária? Eu já fui coordenador no passado, né, e nós pensamos que fizemos um bom papel no passado. Quando nós entramos na coordenação de plenária, esse colegiado aqui, e alguns lembram disso aqui, vou falar, ele só levava da coordenação estadual de plenária toda, que era realizada uma vez, de 3 em 3 anos, né? Começou de 2 em 2 anos, aqui no estado, com a participação de todos os municípios, um coordenador e 4 conselheiros estaduais. E aquilo nos incomodava, porque quando nós chegamos aqui, para participar da coordenação de plenária, numa plenária que houve, eu tive a felicidade de ser escolhido e fui até Brasília, junto com os 2 conselheiros estaduais. Foram 4, e mais o coordenador. E lá eu perguntei como é que era que os outros estados levavam 40, 50, 60, 100 conselheiros municipais, e o estado do Amazonas só ia com 4 todas as vezes. E aquilo me incomodava, e fui descobrindo como era feita a coisa. E num determinado momento, depois de apoiar vários companheiros a serem coordenadores de plenária, como por exemplo a irmã Helena de Itacoatiara, o Vitor de Parintins, que hoje está aqui na sede, e outros companheiros, nós ajudamos, a Unilda de Manacapuru, nós resolvemos sair candidato, até a pedido deles mesmos, que não tinham mais interesse em ser. E nós nos consagramos coordenador de plenária do estado do Amazonas, e na primeira plenária nacional nós levamos 65 conselheiros municipais, na primeira que nós tivemos. Então, a partir daí, nós começamos a evoluir e a construir uma plenária. O que eu penso? Como tem que ser a plenária? Nesse momento, a plenária vai ser desse jeito que está acontecendo, Ana Cláudia e Nayara. Vai ser um cara que vai lá em Brasília, pega as informações nacionais e traz para cá. Porque a plenária não é 27 estados apenas. São 5.700 conselhos municipais de todo o país. Sempre foi assim. Centralizado de uma forma absurdamente errada, com o objetivo, sinceramente, de tutelar os estados, as coordenações. Porque se o coordenador não tiver um apoio do estado, ele não vai fazer nada. Como foi a última coordenadora que saiu daqui. Não fez nada. Tinha bom interesse, mas não fez nada. Como foi o Antônio, que substituiu ela por menos de um ano, que não fez nada, sem apoio. Então a plenária é um órgão subordinado ao pleno do Conselho Estadual. É um órgão que precisa do Conselho Estadual. Por isso nós construímos, Nayara, no passado, uma plenária que ela tinha uma fundamentação, né? É um fórum de debate de política de saúde do nosso estado todo, com um vínculo diretamente ligado ao Conselho Estadual. Ela tem essa subordinação ao SES, né? Tem as suas deliberações que eles tomam, mas é vinculado a isso, formalizada, né? Com uma instância de articulação e mobilização entre os conselhos de saúde, tá? De todo o estado, e para isso ele vai ter que ter condições de sair trabalhando. Tem a sua atribuição operacional, né? Coordenar as reuniões, discutir e articular brevemente com os conselhos estaduais, e nós fundamos e formamos uma plenária regionalizada, formada por 9 regionais, 9 coordenadores tirados daquela regional, numa plenária estadual aqui, que essa é a nossa proposta, fazer uma plenária estadual aqui e refundar, ou sei lá, implementar de novo o que era a plenária estadual, com 9 coordenadores, sendo 9 titulares, 9 primeiros e 9 segundos suplentes, para fazer esse link com a coordenação estadual aqui na capital e, consequentemente, o Conselho Estadual, né? Tendo as suas responsabilidades. Cada regional vai ter sua responsabilidade. E uma composição formada dessa coordenação, né, com 3 comissões, né? Articulação e mobilização, informação, e outras situações que nós temos aí. Comissão de informação, comissão de acompanhamento e articulação para o controle social, que é a capacitação, enfim, uma plenária organizada. A plenária nossa, gente, no passado, foi modelo para muitos estados. Eu andei o país quase todo
buscando, dando informações como funcionava a nossa plenária. Como que nessa região tão difícil nós fizemos ela funcionar de uma forma cadenciada, organizada e forte. Nunca a nossa plenária saiu do estado do Amazonas com menos de 40 delegados para a nacional. Nunca. E aí, para finalizar, nós temos aqui uma proposta, um plano de ação para que nós possamos fazer essa plenária forte e para que ela volte a ser o que era no passado, reconhecida pelo país todo. Inclusive, o ex-presidente do Conselho Nacional, o Júnior, que é muito meu amigo, questionava muito a minha plenária porque tinha uma organização. Ele não queria desorganizado, não, tem que ser organizado. Então, gente, eu estou à disposição. Aqueles que entendem que eu posso fazer esse papel e a diferença, votem em mim, tá bom? Vocês já me conhecem, sabem do nosso potencial aí com o trabalho que nós fazemos nas comissões. Muito obrigado. Obrigada. Diante de todos aqui, diante da votação, vocês acham melhor os candidatos ficar aqui na frente? Ou não, aqui mesmo? Só botar nos nomes mesmo. Aqui na frente, pode ser, gente, pode ficar aqui na frente? Gilson, Marilene, João Luiz, Josiel, por favor. Não, a gente está com a relação aqui dos conselheiros. Cadê a relação? Tá com a pela ordem, Josiel. 16. Marilene aqui, na terceira. Vamos já fazer. Já? Deixa eu aplicar a frequência aqui. Só com uma contagem aqui da frequência, tá? Na plenária tem 15 conselheiros aptos a votar, tá? Nas suas respectivas titularidades, tá bom? Dentre os candidatos aqui, nós temos 3 representações de usuários, o Gilson, o João Luiz e o Josiel, e um representante de trabalhador, que é a Marilene, tá bom? Do segmento de trabalhador. 3 do segmento de usuário e um do segmento de trabalhador. Diante de todos, vamos iniciar a votação e diante de todos aqui presentes, em regime de votação, quem vota no conselheiro Josiel? Agora só tem um detalhe, tá, gente? Só pode votar uma vez. Não? Senão vai ter, eu não vou ter voto. Não. Sempre a votação, todo mundo vota, todo mundo vai votar cada nome. Uma votação, espécie que você falou. Cada votação é uma votação. Direto. Cada vez, quem quiser votar, vota nele. Nós aprovamos aqui que a votação seria vota melhor, para não ter mais votos. E a classificação é dada por quantidade de só um minuto, gente. É assim, ó. Realmente, esses detalhes da votação não foram discutidos, tá? Não foram discutidos. Votação é votação. Só um minuto, tá? Votação é votação. Votação, quem vota no fulano, no conselheiro fulano, no conselheiro fulano, no conselheiro fulano, tá? Agora, se o conselheiro pode votar 2, 3 vezes, não tinha isso no regulamento, tá? Deixar claro que na resolução, nem no nosso regulamento aqui, nós não editamos nem o regulamento aonde dissesse que o conselheiro vota 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não tem regulamento para isso, tá? Votação era única. Aonde é que está escrito, dentro da resolução ou no regimento, que a gente pode votar 2 vezes, 3 vezes? Mostra que eu votei nele. Só um minuto, João Luiz, estou com a palavra. Senhor presidente, a senhora aprovou aqui a pauta dessa votação. Todo mundo votando em todo mundo. E mais uma coisa, é um caso omisso, precisa ser revisto no regimento. Nós sempre votamos todo mundo, votando em todo mundo. No dia que o Josiel foi fazer parte da votação das comissões, ele foi em todas as comissões, porque todo mundo votou em todas as comissões. Então, por que agora vai mudar a votação? A senhora concordou e colocou aqui que todos votariam em todos, e que o mais votado, inclusive eu levantei aqui na minha fala, agorinha,
O mais votado é o eleito, o segundo e o terceiro é na sequência de votos. Você falou sim e nós concordamos todos. Então não pode mudar a votação. É todo mundo votando em todo mundo. O mais votado vai ganhar, o segundo vai ficar e o terceiro vai ficar. É isso. Nós concordamos, não pode mudar a regra do jogo. Concordamos sim. Concordamos que o primeiro colocado seria o mais votado. O segundo seria o primeiro suplente. Votamos sim, votamos sim, votamos sim. Gente, só uma questão rapidinho. Ou se inscreve para falar, ou a gente vai ter que parar Questão de só um ordem. minuto, tá? Só um minuto. É só para a questão do esclarecimento. Quando o conselheiro Thales perguntou a metodologia, o que foi que nós respondemos e todos concordaram? Elege, primeiro, um titular, que seria um titular de coordenação. Na sequência, podia eleger o segundo, o primeiro suplente. Não foi isso que foi falado? A partir da pergunta do Thales. Na terceira, o segundo suplente. Então, ficaria um titular e 2 suplentes. Foi isso que ficou acordado. Não que as pessoas votariam 2 vezes ou 3 vezes. Eu não lembro de ter feito isso aqui. Só questão de ordem. Em nenhum momento foi votado aqui de que iria se votar aberto aqui, que podia votar várias vezes. Nenhum momento foi votado isso, não. O que nós colocamos aqui era que seria eleição única, tanto que todos nós estamos aqui na frente. Quando você diz que é uma eleição única, é um voto único também, né? Mas ninguém colocou aqui que cada conselheiro poderia votar várias vezes e o plenário concordou aqui, não. Nem foi falado nisso. Que foi colocado, foi a que foi votado, o mais votado era o titular, e o seguinte seria o suplente. Foi isso que foi colocado aqui. Votação única. Foi o que mandou depois que foi votado, foi a eleição única. Eu entendi. Nunca foi votado assim. Eu também, assim, foi explicado que seriam 3 votações. Mas então, já que vai ser feito assim, coordenador, a presidente tem que anunciar, então, porque aqui não foi anunciado. Agora vamos votar para coordenador. E aí, vamos votar para coordenador. Tem que anunciar qual é a votação que nós falamos. Se vamos votar votação por votação, então, agora é a votação para coordenador. Então, vota na segunda para quem é suplente, e na terceira para quem é o segundo suplente. Qual é a proposta? Eu quero propor que o plenário decida. Se todo mundo vota em todo mundo e o mais votado é o titular, o segundo mais votado é o suplente, o terceiro é o segundo suplente. Ou se vai ser, como ela está querendo sugerir aqui, já o campeonato andando. Nunca foi assim, as nossas votações aqui nunca foi assim. E com um detalhe importante que eu quero levantar aqui. Inclusive, a presidência da mesa, ela não vota. O voto dela sempre é de Minerva. Sempre. Está no regimento. Se você ler o regimento, está escrito lá. Mas aí nós deixamos a coisa ocorrer, né? O erro foi ficando. E a presidência sempre foi votando, né, em situações aqui. Então, gente, a minha proposta é que todo mundo vote em todo mundo. Pronto. Se o colegiado disser que não, beleza. Eu estou fazendo uma proposta como conselheiro. Se o colegiado achar que não, que cai a minha proposta, beleza. Mas a minha proposta é que todo mundo vote em todo mundo. Bom dia, feliz ano novo. Assim, realmente eu acho que faltou no começo da reunião essa explicação, mas quando o Thales perguntou como seria o processo, né, e foi falado a questão das 3 votações, mas mesmo assim não ficou claro se nessas 3 votações cada um votaria uma vez só. Então ficou faltando alguns detalhes aí. A minha proposta de encaminhamento, então, seria que a plenária decidisse dentro dessas 2 propostas, né, a proposta encaminhada pela Ana Cláudia, a proposta encaminhada pelo Gilson, e aí a gente decide se vai ser 3 votações, sendo que a primeira, cada um vota uma vez só, e o mais votado vai ser coordenador, depois a segunda votação e a terceira votação, e a segunda proposta é uma votação única, sendo que cada conselheiro pode votar, né, quantas vezes quiser não, né, mas em quantos candidatos quiser, e aí a somatória define quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro
como a gente já fez em outros pontos também. Eu acho que a gente vai ficar o resto da manhã aqui discutindo um negócio que tem 2 encaminhamentos claros, 2 propostas bem definidas, e eu acho que a plenária precisa decidir, já que isso é um caso omisso dentro do regimento ou dentro de qualquer regulamentação. Levando em consideração toda essa questão, eu vejo da seguinte forma: quando se propõe uma eleição onde o voto é único, não precisa ter 3 eleições. Isso é lógico. A partir do momento que se tem 3 eleições, até a abertura para os conselhos poderem se prontificarem a concorrer, ela tem que ser aberta em cada momento das 3 eleições. Um exemplo: talvez tenha conselheiro que não queira ser o titular, talvez tenha conselheiro aqui que só queira ser suplente. Então, dentro dessa reflexão, se vai ser voto único, aí todo mundo tem que se inscrever para concorrer, até aqueles que querem ser suplentes. Se for 3 eleições, isso é lógico. Você vai ter que fazer a primeira eleição, fechou a primeira eleição, com voto único, como você queira, você abre inscrição para a segunda eleição, para quem quer ser suplente. Porque de repente pode também ter colega que só quer ser o coordenador, não quer ser suplente. Então você tem que definir melhor isso, presidente. Tem que definir essa regra. Porque de acordo com a regra definida, é que vai se definir se só é voto único, se é voto de todos em todos. Eu acredito que está equivocado o encaminhamento. Ele tem que ser redimensionado, esse encaminhamento, dentro dessa situação, que é uma situação pautada dentro de qualquer eleição. Era isso que eu queria colocar, e eu espero que tenha a melhor decisão à mesa. Conselheiros, diante aqui de todos, não foi feito um regulamento para essa eleição, porque dentro do meu entendimento singular, eu tinha entendido que nós íamos eleger um coordenador de plenária e 2 suplentes. Uma eleição simples, direta e objetiva, tá? Então eu quero deixar claro aqui, conselheiro Thales, conselheiro Gilson, conselheiro João Luiz e demais conselheiros, Marcelo e todos aqui. Não há um encaminhamento equivocado. Se trouxe situações para a hora da votação, tá? Então, assim, se eu quero ajudar o processo, vamos escrever então um regulamento. Como é que se deve a eleição do coordenador de plenária? Porque, de fato, os casos omissos a gente define aqui, pode definir na plenária. Só que o que não pode é aqui. O que nós entendemos aqui, enquanto mesa, e eu quero Gilson, Marilene, secretária, a conselheira Nayara, que a mesa diretora tenha também esse entendimento. Porque se eu sei para mim e não quero ajudar ninguém, está complicado liderar esse conselho também. Porque, assim, se eu tenho bastante experiência, eu tenho que somar com os demais conselheiros no processo. Vamos eleger amanhã o dia 6, essa eleição foi puxada de novembro. Em novembro. 6 de janeiro, vamos ter eleição da coordenação estadual para o Conselho Nacional de Saúde. Vamos escrever um regulamento, sugiro isso, sugiro aquilo, não na hora, na mesa. Tá? Processo de construção e fortalecimento do controle social, ele é em conjunto. Tá? Não existe carreira solo em controle social. Tá? Então, que deixe claro que não há equívoco da mesa, não é equívoco dessa presidente, não é essa presidente, como eu acabei de ouvir. Tá? Aqui nós estamos trabalhando de forma, eu entendi a partir da pergunta, inclusive que para mim ficou boa, a partir do momento que o conselheiro Thales se colocou. Como vai ser a metodologia? De fato, nós não pensamos, porque nós entendíamos um processo direcionado, maduro, coordenador, mais 2 suplentes, isso é uma reunião. Essas situações que foram colocadas aqui na frente, elas não foram tratadas lá atrás. Tá? Elas não foram tratadas lá atrás.
Concordo que há divergência de ideias nesse corpo de conselheiros, mas isso não dá para anular o trabalho do outro, tá? Então, dentro do que o conselheiro Thales trouxe aqui de fala, e eu coloquei para a plenária, vamos eleger primeiro, como disse também, acho que foi o conselheiro Thales, se colocaram para coordenador de plenária 4 conselheiros, tá? 4 conselheiros. Depois, quem quer ser o primeiro suplente pode vir até mais para cá. E aí o primeiro vem colocado e o segundo. É nesse formato. 4 conselheiros se colocaram à disposição para concorrer ao coordenador de plenário, ou seja, a vaga do titular, tá? Encerrado esse processo, a gente faz um outro processo para o primeiro suplente e um outro processo para o segundo suplente. Não foi falado em nenhum momento aqui, nessa plenária, do voto de mais de uma vez poder votar. Também não foi dito que era voto único, apenas um entendimento, tá? Que fique claro isso aqui, tá bom? Agora, o que não pode porque foi assim, porque não tem que ser dessa forma, gente. Ou a gente vai se ajudar nesse colegiado, ou a gente vai ficar o tempo todo fragmentado, tá? Então, o que foi acertado aqui na plenária, diante de todos vocês, foi: vamos eleger o coordenador de plenária e 2 suplentes, tá? Isso é o ponto. A pergunta veio: como que vai ser a metodologia? Vamos eleger primeiro o coordenador, na sequência um primeiro suplente e na sequência o segundo suplente. O processo estava mais claro impossível, minha gente. Questão de ordem, eu concordo. Eu fiz parte da FECOM e fiz muitas eleições por aí. Eu digo para a senhora, desculpa, a mesa está equivocada, porque se não pode mais ter abrir vagas para ninguém do plenário se inscrever, não pode. Para começar, se tiver o terceiro, o suplente, o segundo, não pode mais. Porque não levantaram a mão, quem é candidato, ninguém falou mais nada. Esse é o regulamento, isso é certo. Ficou entre os 4 aqui. Então, se a plenária está lá, quiser sair para suplente, não pode mais, o certo? Ou a gente faz a plenária geral, porque se eu votar no José, eu não posso votar mais em mim, está errado. Os 4 podem votar em quem ele quiser, presidente. Os 4 que são candidatos podem votar em quem ele quiser. A plenária é soberana, o voto é liberado, vota quem ele quer. Eu não sou obrigado a votar no carro, no Pedro Chico, eu voto em quem eu quero. Então, todo mundo vota em quem a gente quiser votar. Ela pediu uma questão. Gente, eu queria colocar uma sugestão aqui para a gente tentar resolver ali em consonância com os meninos aqui também, que nós fizéssemos voto único para cada função. A gente faz primeiro a eleição de coordenador, como a presidente está colocando, já foi esclarecido no início, que eu acho que foi o que ficou claro para todo mundo. Elege o primeiro coordenador, depois o primeiro suplente e o segundo suplente. Voto único para cada uma dessas eleições. Certo? Somente os 4 que estão aqui, porque ficou bem claro no início da reunião, quando a presidente perguntou dos candidatos que queriam participar, certo? Da votação. Então, fomos nós 4. Então, eu acho que somos nós 4. E na sequência se faz. O João já manifestou que não quer participar como coordenador, só como suplente, né? Então, na eleição para coordenador, aí o presidente, eleição para coordenador se faz. Terminou essa, aí vem a eleição para suplente. Mas esses aqui, todo mundo vota de novo. Voto único naquele momento para coordenador. Aí depois, se o conselheiro que votou quiser votar no outro, mas outra eleição. Eu acho que contempla todo mundo. Não. Quem está na plenária não sei, quer se candidatar para suplente, pode ser. Gente, é assim, ó, tá? Nós pedimos, nós estávamos em momento de assembleia e foi perguntado quem gostaria de se candidatar, tá? Para coordenador de plenário. Foi dito também que nós vamos eleger o coordenador, primeiro e segundo suplente, tá? Primeiro e segundo suplente, isso é fato, tá bom? E aí, só não foi
dito aqui a quantidade de votos que uma pessoa teria, voto único, tá? E eu volto a frisar para vocês, quem tem mais conhecimento do que o outro conselheiro, vamos ajudar o outro também. Vamos ajudar, porque não adianta nada eu saber de tudo e não fazer nenhum discípulo aqui dentro, não adianta nada, tá? Porque a gente não pode, esse regulamento ele saiu lá da mesa diretora, para mim isso estava pacificado, tá? A gente não sabia que ia ser dessa forma. Quando não há consenso, tem que elaborar o critério, e o regulamento também, tá? Nós não vimos, a mesa diretora não viu necessidade de elaborar regulamento por entender que a eleição estava pacificada. Agora já sabe que até para quem vai viajar vai ter regulamento agora, só pode. Diante de todos, vocês entenderam, nós vamos chamar os 4 candidatos aqui para frente, voto único, tá? Para eleger um coordenador, na sequência a gente vai eleger o primeiro suplente e na sequência o terceiro suplente, também voto único. Diante de todos, vocês estão de acordo? Todos de acordo? Por favor. Eleição para coordenador. João Luiz também pode vir, depois já pode ficar. Pode ficar todos aqui, todos os 4, pela ordem. Josiel, João Luiz, Marilene e Gilson. José é o primeiro, o João Luiz é o segundo. Tá? Já diante de todos aqui, para coordenador de plenária, tá? Na sequência, os mesmos que estão aqui, primeiro suplente. Em seguida, os mesmos que estão aqui, terceiro suplente, segundo suplente. Quem vota no conselheiro Josiel? Quem vota no conselheiro Josiel? Quem vota, não tem voto do Josiel? Para coordenador? Coordenador titular, a primeira eleição é isso, a gente está colocando aqui. João Luiz, conselheiro João Luiz, quem vota no conselheiro João Luiz? Quem vota na conselheira Marilene? De novo. Quantos? 8 votos. Quem vota no conselheiro Gilson? Sete. Então, coordenador de plenária, pela maioria, 8 votos, conselheira Marilene. Quem vota no primeiro suplente? Josiel. Quem vota no conselheiro João Luiz? Não pode. Quantos votos? 1. Então fica como titular. Tá. Quem vota no conselheiro Gilson? Para o suplente? 1, 2, 3. Eu voto 1. Tem. Quem vota? Não tem voto. 3. Quantos votos tem o José? 11. Conselheiro Josiel teve 11 votos, Gilson 3 votos e o João Luiz 11 votos. Então fica como titular a conselheira Marilene, primeiro suplente o conselheiro Josiel e terceiro suplente
Quem vota no conselheiro João Luiz? É porque eles querem ficar para fora. Agora pode votar de novo. Mas a gente vai votar. Aí, quem votou a primeira vez, vota a segunda, quem vota quem quiser, superando. Tá, essa questão aí, conselheiro, a gente resolve depois, tá? Regime de votação. Quem não pode abandonar a plenária também, conselheiro. Quem vota no conselheiro João Luiz? Só pode votar uma vez. Já, gente, 6. Quem vota no conselheiro Gilson? Tu não pode mais votar, João Luiz, vota em ti mesmo. 9. Tá, então fica o conselheiro Josiel, a conselheira Marilene e o conselheiro Gilson. Pois é, a conselheira Marilene é coordenadora, o primeiro suplente é o Josiel e o segundo suplente é o conselheiro Gilson. Porque se for questão de ordem, a presidente pode votar. Quando ela foi 7 Quem tem algumas votações que é de acordo com a vontade. Conselheiros, diante de todos e de todas, primeiramente, deixar claro que nós estamos revendo o regimento, revendo os regulamentos desse conselho e nada aqui deve ser mais forte do que o espírito do coletivo do controle social e, sobretudo, a bandeira de luta que é o SUS, tá? E quem realmente tem mais conhecimento do que os outros aqui, vamos a partir de agora dar as mãos, tá? Porque a divisão aqui, ela só vai levar a parteio e não é isso que nós queremos nesse colegiado, tá? Eu exijo de todos os conselheiros aqui e peço mais uma vez nessa reunião extraordinária que a gente se respeite e não confundem as coisas. E se está tudo errado, a gente fecha o conselho e vai ajustar esse conselho, tá? Porque o que não dá é o que foi há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, hoje ser modelo diante de uma situação. Se está errado ou não está errado a presidência votar, então nenhuma eleição tinha que ter acontecido com o voto da presidente. Então, me desculpe, mas realmente eu preciso, esse conselho, todos os conselheiros aqui precisam de todos vocês. Então, a gente não precisa aqui, todo o tempo, ser hostilizada, tá? E às vezes eu sinto que isso só acontece comigo porque eu sou mulher. Porque se eu fosse um homem aqui nessa presidência hoje, ou em outros momentos, isso não acontecia. E isso não pode acontecer no ambiente da sociedade em que vivemos. Há um ambiente de respeito. Se eu sei que está errado o procedimento ou que pode ser consertado, eu sou acessível a todos os conselheiros. Vocês podem reunir, podem sentar comigo, como eu ajudo todo mundo que me procura. Agora, o que não dá é fazer plenária, é fazer plateia e dizer que está tudo errado. Isso a gente conserta entre nós, conselheiros. Esse conselho não pode não pode estar fragilizado dessa maneira com as nossas próprias opiniões e ideias. Desculpe o desabafo, mas isso só acontece comigo porque eu sou mulher. Porque se fosse um homem aqui nessa presidência, estava tudo certo, tá bom? E eu fico muito triste de ver que é uma primeira presidência, está tudo certo? Não está tudo certo, mas também não está tudo errado, tá? E outra coisa, nós estamos iniciando um processo novo. Aquilo que passou, a gente não vai trazer para esse plenário uma gestão retrovisor, o tempo todo olhando para trás, o que foi feito e o que não foi feito. E eu sou parceira e sou amiga de todos os conselheiros aqui. E eu exijo respeito também. E se vocês têm como contribuir com esse conselho, vamos contribuir, participando das comissões, participando das visitas, participando das reuniões, fortalecendo o controle social da política de saúde, tá? Não é apontar quem está certo e quem está errado, tá bom? Me perdoe, mas eu me sinto muito triste com alguns comportamentos, infelizmente, que ainda existem nos dias de hoje. Obrigada por encerrar a reunião.